O Centro de Cultura Afro-Brasileira de Irajado tem a grata satisfação de promover nesta terceira quizomba a palestra O Samba e os Ritmos Afro-Brasileiros. Respeitando os protocolos de distanciamento social em função da pandemia do Covid-19, estamos presencialmente no Shopping de Irajado, nosso parceiro nesta realização, e com a participação do mestre Rafael Lacabra, de sua casa em Porto Alegre. Estamos também virtualmente patrocinados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município de Irajado. Promover a cultura e a autoestima do povo negro brasileiro se constitui uma ação necessária na consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária, na qual o reconhecimento dos negros como pessoas portadoras de direitos lhes possibilita maior autoridade na busca da equidade social. Nossas crianças e nossos educadores carecem de informações que elevem a importância da contribuição negra na construção econômica e cultural da sociedade brasileira. Hoje, nos debruçamos sobre o samba e outros ritmos afro-brasileiros. Das rodas musicais do tempo colonial, às rodas de samba na cidade do Rio de Janeiro e em outros espaços do território nacional, buscaremos as nossas raízes e, com elas, ampliar nosso sorriso negro em busca de liberdade e felicidade. Mas o samba, o samba. O samba originou-se dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil. Esses batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos que instituíam entre os negros uma espécie de comunicação ritual através da música, da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. Criada no Brasil, teve sua origem nos batuques trazidos pelos negros escravizados, misturados aos ritmos europeus como a polca, a valsa, a mazurca, o minueto, entre outros. Inicialmente, as festas de danças dos negros escravos na Bahia eram chamadas de samba. Os estudiosos apontam o recôncavo baiano como o berço do samba, especialmente o costume de dançar, cantar e tocar instrumentos em roda. Para conhecermos um pouco mais dessa história, temos a grata satisfação de contar com o conhecimento do professor Rafael Lacabra, formado em Educação Física pelo IMPA, pós-graduado em Dança pela PUC, pós-graduado em Artes e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi passista e comentarista do Carnaval de Porto Alegre, professor de dança de salão, diretor e coreógrafo do Núcleo de Dança La Cafieira. Para falar um pouco mais sobre os ritmos afro-brasileiros, tais como o samba, o frevo, o maracatu, o forró e outros, contaremos também com a experiência e o conhecimento de Paulo Renato Narciso, o nosso mestre Carcará. Carcará foi iniciado em 1974 no aprendizado da capoeira com o mestre índio Manuel Olímpio de Souza, fundador da Roda de Capoeira do Mercado Modelo da Bahia, referência dos órgãos dos grão-mestres da capoeira no Brasil. Em 1981, se formou mestre de capoeira e desenvolveu a arte em todos os níveis, culturais, educacionais, esportistas, para todas as classes e faixas etárias. Desde 1987, viaja para a Europa,
se apresentando na Espanha, República Tcheca, Alemanha, Paris, Roma, Portugal, Austrália e Itália. Entre 1986 e 1990, participou de campeonatos e se consagrou tricampeão brasileiro de capoeira e campeão sul-americano de duplas. Foi fundador e presidente da Federação Gaúcha de Capoeira, cofundador da CBC, Confederação Brasileira de Capoeira, e cofundador da ABRACAP, Associação Brasileira de Capoeira. Criou um bloco de carnaval Samba Reggae Capoeira em 2001, que desde então vem participando dos carnavais na região do Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul. Em 2002, participou de encontros em Porto Alegre de políticas públicas para a capoeira e afirmação para o povo negro. Em 2013, assumiu a chefia do setor de eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Lajeado, onde ajudou a organizar os grandes eventos, em especiais o Carnaval. Fez diversas capacitações técnicas na Secretaria de Estado da Cultura, SEDAC. E em 2014, ainda na Secretaria de Cultura e Turismo de Lajeado, foi eleito presidente do Conselho Municipal de Cultura, ficando até o final do ano. Atualmente, no Rio Grande do Sul, é presidente da Associação de Capoeira Oxóssi e desenvolve atividades de difusão e fomento da capoeira através de aulas, rodas, batizados, projetos sociais, palestras, oficinas, workshops e intercâmbios culturais. Desejamos a todos uma excelente noite e que possam aproveitar a experiência desses nossos dois convidados. Passo a palavra para o nosso professor Rafael Lacava. Boa noite a todos, colegas, amigos. Estão me escutando bem? Está escutando bem? Está indo bem o áudio? É que aqui para mim está um chiado bem forte. Alô? Então, mas aqui está limpo. Está bem limpo. Como? Tá. Bom, primeiro... Aqui está bem limpo, Perazzo. O som está bem legal aqui. Não tem interferência. Tá legal. Aqui vamos tentar, se alguém mais manifestar, a gente tenta. Tranquilo, tá vindo um chiado, mas tudo bem. Em primeiro lugar, muito legal o convite. Queria agradecer o convite, porque quando se fala em gafieiras, o samba dançado, 99,9% dos convidados são cariocas, né? Não por demérito, claro, lá está o berço, né? Os grandes mestres. É muito legal essa valorização, né, dos profissionais aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? No meu caso, aqui também tem bastante gente que talvez não se dedique tanto quanto o carioca, né, porque o retorno aqui é bem diferente, mas tem gente, sim, interessada, que estuda, que pratica, que tenta estar sempre atualizado no samba de gafieira, né, e nas danças de salão em geral. Como estavam falando ali na introdução, né, sobre o samba, né, a origem, eu gosto de dar uma certa poesia à origem do samba. Eu gosto de dizer que, sendo verdade ou não, o samba é a união do tambor africano com o chocalho indígena e as cordas portuguesas, europeias, né? Essa junção é que se caracterizou e se formou o samba, talvez na sua formação mais genuína. Tá chegando bem o áudio aí? Tá, beleza. É que
daqui eu estou escutando, eu quase nem me escuto aqui. Então, pessoal, se a gente partir dessa premissa do samba, dessa união de estilos, né? Mas mesmo com essa união de estilos, não se pode negar que a origem mesmo do samba, né, é africana, né? Veio digamos assim, a raiz, o fundamento do samba, ele é africano, né? Inclusive dizem que vem do semba, o semba lá da África chegou no Brasil e virou samba. Mesmo com a influência das cordas europeias, do chocalho indígena, né, a raiz é negra e é africana. Assim como vários outros estilos de música e dança que os africanos trouxeram. Mas talvez queira o destino que o samba tenha se tornado, né, o mais conhecido, o mais difundido, o mais praticado, o mais festejado, né, com o decorrer dos anos. Mas existem sim outras danças, outros ritmos africanos que provêm, né, além do samba, né? Mas vamos ficar ali falando sobre o samba, a dança do samba, né? O samba originalmente ele se dançava sozinho, né? Tanto é que se a gente começar a buscar em alguns sambas, né, tocados ali, se diziam dançar humildinho, se ficar no tapete, né? Então era esse o jeito que se dançava o samba, sozinho e separado, não se dançava junto. Né? Tinha um método mais masculino que tinha um método mais feminino, mesmo lá nas suas origens, né? Os pés sempre em contato com o chão, né? O famoso arrastar sandália, né? Fazendo um miudinho bacana, e foi mais ou menos assim que se começou a se dançar o samba, né? O samba tocado. Com o passar do tempo, e aí isso aí a gente já estamos falando numa década de 30, onde as comunidades ali organizadas, né, nos morros e favelas, já tinha um esboço daquilo que seriam blocos carnavalescos e escolas de samba. Elas promoviam duelos, né, entre os seus bambas, ou os bambambãs, né, que os bambambãs viraram bambas, né? E faziam disputas como se fosse uma roda de capoeira, mas na realidade era um samba dançado ali entre um representante de cada comunidade, né? Um bamba de cada comunidade. E nessas disputas, a gente indo a mais de 100 anos atrás, né? Ou 100 anos atrás, década de 20, 30, aquele que perdia não gostava muito, né? E aí vinha, às vezes, umas retaliações violentas, algumas tocaias, né, com navalhas, e aí é que começou a se moldar o uniforme não, a roupa do malandro sambista, né? O lenço de seda, para evitar o corte e tal, e assim a figura do malandro sambista foi se construindo, através de disputas, através de adaptações, né, até a gente chegar ali a figura lendária, né, a traje tradicional do terno branco, que antes era um terno de linho, né, as roupas de linho, o terno branco, e o chapéu panamá e o lenço de seda no pescoço para evitar as tocaias. Então, assim, quando essa parte mais violenta começou a perder espaço para uma apresentação mais artística da dança do samba, uma pena que nessa época, assim, por mais que eu pesquisei, eu só achei um nome cantado em verso e prosa, em vários sambas, que era do Cláudio Honor da Portela, que seria o esboço do passista hoje, né? Então, nas músicas, dos sambas antigos que eu pesquisei e conheço, eu só ouvi falar do Cláudio Honor da Portela, né? Isso na época de uma pré-Portela, digamos assim, né? Numa Portela mais pequena, recém se estruturando ali através do Paulo Benjamin de Oliveira, né? Então, o grande figura dessa primeira fase, desse embrião de escola de samba, foi Cláudio Honor, que ele era a figura
passista, assim. Mas logo depois, numa década mais moderna, ali para os anos 70, 60, talvez, 60, 70, já num carnaval mais estruturadinho, mais Marquês de Sapucaí, ainda não, mas ali, digamos, Praça 11, talvez, né? O grande bailarino do samba, do carnaval no Rio de Janeiro, era o do senhor delegado da Mangueira, né? Que morreu há pouco tempo atrás. Ele era mestre-sala extremamente condecorado, cultuado, né, reverenciado. Pai do Ézio San, que era um dos integrantes do grupo dos Morenos, lá do Rio de Janeiro. Então, todo mundo fala do delegado, o cara que criou passos de mestre-sala, passos do samba, os passos que ele usava como mestre-sala, os passistas usavam também, né? E então ele foi o grande expoente ali da figura mestre-sala do carnaval, da dança do mestre-sala do carnaval. E numa época mais ali para os anos 80, 90, né? Nós tínhamos também da Mangueira o Serginho do Pandeiro, cara que não mora mais nem em Porto Alegre, nem no Brasil, ele mora nos Estados Unidos. Só vinha desfilar na Mangueira, tanto a sua, digamos assim, performance de samba no pé junto com o pandeiro, certo? Então nós temos, eu dei exemplo assim de 3 personagens, né, que, digamos assim, foram grandes expoentes da dança do samba numa parte mais carnavalesca, certo? Só que o samba não era só carnaval, o samba estava nos terreiros, o samba, daqui a pouco, ganhou o asfalto. E quando ele ganha o asfalto, ele ganha uma nova roupagem, inclusive na música, no jeito de tocar, né, no andamento. Já estamos falando numa década de 40, 50, talvez, foi quando o samba veio para os salões, numa outra roupagem, e ali, me falha a memória, mas se não me engano, foi o Sérgio Cabral, o pai eu acho que o Cláudio Cabral, que é o pai do Sérgio Cabral, que foi governador do Rio, né? O pai dele, que, se não me engano, foi ele, que foi numa festa de samba, e ele já era um frequentador de sambas de terreiro, e quando chegou nesse salão, ele viu um samba sem cavaco, talvez, né? Sem aquela levada, mais harmônico, mais erudito, e as pessoas dançando juntos, né? E aí ele, na sua coluna no jornal, escreveu que ele foi num samba e só viu gafes nesse samba, que era tanta gafe que aquele samba era uma gafieira só. E casualmente pegou aí a nomenclatura gafieira, né, através dessa coluna do jornal, porque até então o samba não era dançado junto, ele era dançado separado, né, samba no pé, mas o cavaleiro podia estar de frente para a dama, mas estava ali fazendo seu miudinho, dançando para ela ou com ela, mas não tinha o abraço, né? E hoje tanto caracteriza samba de gafieira e as outras danças de salão. E a partir daí que começou talvez uma revolução na dança do samba, né? Através da gafieira. Os nomes dessa rapaziada: Marquinhos Copacabana, Mário Jorge, Trajano, são os caras ali também que aparecem em sambas, né? A professora do Carlinhos Jesus e do Jaime Arocha, se não me engano, era Maria Antonieta, era um nome parecido, assim. São pessoas que praticavam, né, essa dança a dois, inclusive participando de filmes na Cinelândia, né, que era o grande expoente do cinema brasileiro, que muito cultuava o Brasil, né. Era muito legal, se vocês tiverem a oportunidade de ver alguns filmes dessa época da Cinelândia ali, era uma brasilidade muito legal mesmo, né, e inclusive tinha muito do samba ali, né, com influências de Carmen Miranda, Bando da Lua,
e a gafieira dançado daquele modo. E aí, pessoal, dali para frente foi só evolução. Quanto mais quando mais tem práticas e pessoas praticando, é inegável a influência, né, que esse ritmo e a dança vai tendo. Isso é uma coisa universal. E acabou que acontecendo também no samba, né, tanto na forma de ser dançado como na forma de ser tocado, né? Vocês pegam sambas da década de 70, por exemplo, sambas tocados, né? E já pega dos anos 80, que é a chamada geração cacique, já vê uma diferença muito grande de melodia, de ritmo, e aí pega os anos 90, já tem uma outra roupagem, e assim a coisa vai indo, vai indo, vai indo, até que de repente se para e volta um pouco mais às origens, que foi o que aconteceu no samba tocado, né? Nós temos nos anos 80 a geração cacique com pagode. Pagode, na realidade, não é um gênero musical, é só uma nomenclatura, né, para festa onde acontece o samba, mas ficou denominado pagode como um gênero musical, apesar de não ser a definição da palavra. Nos anos 90, a gente hoje já diz pagode anos 90, né, e dali foi se indo, pegando uma linha, daqui a um pouco começou aquele pagode romântico, aquela coisa toda. No final dos anos 90, lá em 98, mais ou menos, 98, o Reinaldo grava um CD, o Reinaldo falecido há pouco, que ele gravou ao vivo em mesas, ou seja, se resgatou todo aquele samba antigo, aquelas rodas de samba lá da geração cacique anos 80, e criou-se uma nova tendência, e depois veio Revelação, com uma outra tendência, de se tocar em palco sentado, resgatando o reco-reco, tocando de maneira diferente. E com a dança também foi assim, pessoal. A gafieira foi evoluindo, o samba dançado a dois foi evoluindo, foi se criando influências, começou a vir, no início ali começou a vir a influência muito grande do machixe, depois talvez lá pelos anos 70, a influência muito grande do tango na gafieira, e daqui a um pouco uma influência do jazz, e veio o samba funkeado com Jimmy de Oliveira, e passos, e daqui a um pouco, hoje, o samba tradicional, de gafieira, né, ele já é dançado bem mais perto do que se dançava antigamente, do que propriamente digamos assim, as evoluções que ele teve, né? Eu particularmente me identifico muito com a parte mais raiz do samba, é o que eu mais gosto, eu acho muito bacana. As músicas eram muito mais inspiradas, eram muito mais poéticas, e a forma de se dançar, por exemplo, o samba de gafieira, na época, era muito mais pulsada, né? A gente se dança com mais pulsação, né? E, se dança como alguns dizem, de uma maneira mais suja, pela postura com o joelho um pouco mais arqueado, né? Um pouquinho flexionado, né? Buscando sempre essa pulsação, jeito mais malandreado. No carnaval aconteceu a mesma coisa, né? Hoje em dia, a figura do passista masculino, né? Que está quase não quero entrar nesse campo, mas a figura do passista masculino está cada vez mais extinta, né? O próprio Carlinhos do Salgueiro, quando veio aqui em Porto Alegre dar aula, falou que existem o passista masculino, o passista masculinizado, o passista malandro, o passista mais afeminado, enfim, são tudo evoluções que a dança nos proporciona, né? Hoje a gente vê um desfile de escola de samba bem diferente de 10 anos atrás, e não estamos falando nem de 20, nem de 30, 10 anos atrás, né? Quando eu comecei a dançar no carnaval em 2002, né, em 2012 eu já não estava mais, mas a coisa já estava bem diferente. E de 2012 para 2020 está mais diferente ainda. Tudo é evolução, uma questão de gosto, e cabe ao público, né, buscar aquilo que lhe agrada mais, né? Enfim,
eu gosto de sempre de estar próximo à raiz do samba, né, porque muita gente batalhou, né, para que o samba fosse aceito daquele jeito, naquelas épocas onde o sambista era literalmente marcado na paleta, né, pela polícia, né, então até para honrar essa luta dessa rapaziada, como Paulo da Portela, Noel Rosa, né, eu tento ser o mais fidedigno à raiz do samba possível, seja ele tocado, cantado e dançado. Se alguém tiver uma pergunta, eu não tenho aqui, daqui eu não vejo o chat, mas se tiverem pergunta, estou até o momento não tem nenhuma pergunta lá, cara. Mas nós vamos também abrir a oportunidade para que o mestre Carcará faça algumas considerações sobre outros ritmos afro-brasileiros e depois a gente abre para perguntas, para as contribuições. E à medida que estão surgindo as perguntas, nós temos uma equipe de suporte aqui que está verificando as perguntas e vamos passar logo a seguir. Obrigado pelas tuas primeiras palavras, elas foram muito, muito boas, deu para ter uma noção bem interessante. É claro que uma coisa interessante é que quando se vai a uma aula, quando se assiste uma aula, o mais importante não é as certezas que a gente fica, mas as dúvidas que essa aula nos suscita. Então, quanto mais dúvidas ficam das nossas falas, mais importante terá sido a aula, porque caberá às pessoas buscarem mais informações ou procurarem estar encontrando conosco em outras oportunidades. Mas passamos de imediato a palavra para o mestre Carcará, que falará sobre outros ritmos afro-brasileiros. Por detrás daquela serra, em uma linda cachoeira, é de meu pai Xangô, que arrebentou 7 pedreiras. É de meu pai Xangô, que arrebentou 7 pedreiras. De tanta terra serra, é uma linda cachoeira, é de meu pai Xangô, que arrebentou 7 pedreiras. É de meu pai Xangô, que arrebentou 7 pedreiras. 7 pedreiras que eu já perdi uma pecado. Na faísca da bandeira, na outra chuvada, no ar. Fui a mão no peito, com estudo mais que eu. Fiquei na terra por se ver o céu. Lavou o corpo como pinto ao mar. Do suor que fez de todos os males o brinquedo da pessoa. Boa tarde, mestre Carcará na fala, saudando o professor Lacarra, saudando todos os companheiros, achei aqui esperto, achei esperto. Salve! Claudinho, achei, e Rodrigão. Então, é bacana a fala do professor, é bastante instrutiva. Eu quis fazer aqui uma roupagem, dar uma cor, em cima de um ponto de banda, pegando um pouquinho de batido alto, puxando para o samba de terreiro. Então, o samba tem essas nuances, como o professor falou, tipo aqui para nós como samba, de origem africana, nós temos para o samba, certo? Então, eu vou falar da Bahia, vou falar do Rio, vou falar da nossa querida Bahia. Cidade de Cachoeira, onde o samba
o samba de roda chegou junto com os negros que foram escravizados e trouxeram para cá, e aqui com as suas crenças, sua religiosidade, as suas danças, né? Foi criando várias nuances do samba, batida do prato, algum material de percussão, na palma da mão mesmo e no gogó. O samba de roda é isso aí. Ele puxava uma fala, algo que acontecia com eles desde o tempo do canavial, do cativeiro, e trazia como uma forma de botar para fora toda aquela opressão, aquela situação que os negros passavam. E a cidade de Cachoeira, qualquer ensino, qualquer parada, você via senhoras e senhores sentados numa roda, e ali rolava capoeira, rolava um samba bem bacana, e ia traduzindo para nós essa nuance, vamos dizer assim, um samba bem marcado, chamando o coro e o solo, né? E cantando mais no pulmão mesmo. E tem a ver, a gente, como capoeirista, tem esse entendimento que o frevo, né? Quem conhece um pouquinho do frevo, sabe que os passos do frevo, ele tem a ver com a partitura da capoeira. Por quê? Porque, como foi proibido, né, a capoeirada, tudo que via de matriz africana, certo? Logo um pouquinho antes do governo de Getúlio Vargas, tudo foi proibido. Isso foi decreto de 30, decreto de 20, no início do século passado. Então, houve leis que proibiam a prática de capoeira, a prática do samba. Então, a gente discutia o samba, a capoeira, nos passos que veio até o grupo de frevo, Recife, Pernambuco. Então, saíam as fanfarras dos desfiles pelas ruas, e o capoeira entrava no meio, e lá jogava pernada e dançava, e usava a sombrinha do frevo, hoje, né, para disfarçar um pouquinho, para ajudar a polícia. Mas além do frevo, ele tem muito a ver com a capoeira, assim como o samba, porque dentro das senzalas, nos grandes fazendas de engenhos, cacau, café, eram produzidos vários instrumentos de percussão. Então, sabia que o negro, desde o tempo da África, já trabalhava com ferro. E assim ele trazia vários instrumentos de percussão para fazer na roda da capoeira. E ali surgia samba, surgia contos, e a capoeira sempre se presente no meio do samba. Então eu vou fazer com uma embolada, né? Porque, veja bem, a gente vai trazer um pouquinho do afoxé na pegada do atabaque. Por exemplo, Rio de Janeiro chama-se tamborim, o Sul chama-se cacheta, um chama de repique de mão, né, Claudinho? Repique de mão, um chama de rebolo, um chama de tarol, caixa, e assim vai, né, consolidando a instrumentação. É claro que saibamos que no Rio de Janeiro tem uma composição, né, Rio Grande do Sul, São Paulo, e assim vai trabalhando na parte da capoeiragem com samba. Vou levar aqui na pegada da capoeira.
da capoeira, como no frevo, sempre se repassa alguma coisa do sofrimento, do coração do negro, das alegrias do negro. Vamos falar de Dandara, vamos falar de Corisco, vamos falar de Zumbi, vamos falar da epopeia do negro, vamos falar dos faraós do Egito, né? Então a gente sempre traz essas temáticas. A gente está aqui hoje revelando de Zumba. Então, foi Martinho da Vila, compôs aquele samba de Zumba, né? Então, todas as escolas de samba, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, tratam muito da epopeia do negro em relação ao que ele sobreviveu no Brasil colonial, ao que estão sobrevivendo hoje. O samba abriu as portas para a Sargentelli do Rio de Janeiro, levando as mulatas para sambar, abriu a porta para a gente lá na Bahia, no Olodum, Paul Simon gravando no Olodum, Michael Jackson, né? Então a gente sempre faz questão dos tambores, que foi o primeiro meio de comunicação, foi os tambores. Então a gente traz os tambores do Olodum, as tarol, as caixas, os surdos, repique de Rio, São Paulo, e na capoeira a gente traz nossos atabaques, nossos tambores, nosso berimbau, né, para poder consolidar. E a temática é sempre trazendo a cultura do negro. A capoeira traz consigo, na sua hora de recreação, na sua descontração, o samba de roda, porque nós trazemos o samba de roda junto com o folclore afro-brasileiro, vamos dizer assim, afro-baiano, quando os negros iam pescar e levavam suas mulheres para tecer uma grande malha para ir buscar os peixes no mar, as mulheres rezavam, trazia a liturgia dos deuses africanos, pedindo para Iemanjá, para que pudesse abençoar e trazer o peixe. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão gostar. A Deus do céu vamos agradar. Aí vou dar foché. Vou chorar ele, sopa. Vou chorar ele, sopa. Viaja ele, se paga. Me leva louco, pessoal, outra que eu quero ir pro mar, minha jangada. Se Deus quiser, continuar pro mar, beijo com furar, eu vou trazer. Meus companheiros também vão gostar. Adeus, passa a palavra. Como é que a equipe de apoio temos perguntas? Ainda não? Latava, por acaso, nós não temos perguntas ainda. Tem alguma coisa mais que gostaria de considerar? Uma coisa assim que a gente também, às vezes fica pensando, eu vinha trazendo a questão. Deixa eu tirar aqui a máscara para ficar melhor. Acho que o som vai chegar melhor para vocês. Tu vinha falando da história do samba, dos períodos, dos movimentos, dos diferentes tipos lá da geração cacique. Eu queria saber como é que tu interpreta o conceito, o fato de algumas pessoas achar que apenas porque uma pessoa é negra, ela tem que gostar de samba, ela tem que sambar direito. O samba, ele tá no DNA do negro, ou ele é uma coisa que ele é conquistado culturalmente a partir das vivências ancestrais, familiares e tal. Como é que tu
Como é que tu interpreta essa situação? Acho que o microfone está desligado, não sei, não está chegando o som aqui agora. Tá. Interessante essa pergunta, né? Mas eu sei que a gente não se responde perguntas com outras perguntas, mas eu vou começar, né, fazendo um exercício, uma pergunta para vocês e para o público em geral. Nós temos, não é só o samba que veio da África que está no nosso cotidiano, tem a religião também, a religião africana. E aí é muito simples. Quantos pais e mães de santo hoje são negras e quantos são brancos? Se não tem mais brancos do que negros, no mínimo tá parelho. Então, quer dizer, eu acho, tudo bem, a minha visão é que a gente tem que saber de onde vem, mas a gente tem que lembrar do seguinte, nós somos brasileiros. Nós somos negros brasileiros. A nossa raiz, por exemplo, eu sou negro, mas a minha raiz europeia está muito mais perto de mim do que a minha raiz africana. O meu antepassado africano talvez tenha sido o avô do meu bisavô, né? Quando o meu antepassado italiano era o avô do meu pai, meu bisavô. Então, quer dizer, o avô do meu bisavô provou... Está muito mais próximo. Então, nós temos que parar com isso. Isso é cultura do Brasil, gente. Nós somos brasileiros, da cultura brasileira. Eu tenho amigas que são brancos e adoram samba. Não sabem sambar, não sabem a história, mas gostam de samba, né? Sempre quando eu posso, elas onde é que tem samba? Levo, né? Levo naquele samba que eu mais me identifico, que é o mais raiz, né? O menos glamouroso, né? Então nós temos que parar com essa divisão. A cultura é brasileira, pessoal, né? É uma cultura de origem africana que começou sendo cultuada pelos negros, mas é Brasil. O Brasil é um país que não tem uma raça definida, né? O Brasil foi criado pela mistura. Então eu fico vendo assim, o samba não é do negro, o samba é do Brasil, o samba é do brasileiro. Perfeito. E mais que isso, né? Somos brasileiros, mas como raça humana, a origem da raça humana está na África. Então, todos somos um pouco africanos, né? Mas compreendo a tua resposta, ela é correta, foi muito bem trabalhada, que a questão a questão é cultural, não é uma questão genética, né? É uma questão de cultura, e a cultura, as pessoas se apropriam da cultura e outras pessoas de outros grupos étnicos também, eventualmente, gostam de dançar e de curtir música, mas não necessariamente precisam saber dançar, precisam saber expressar com precisão e qualidade um ritmo cultural, né? O próprio mestre Carcará, que quando faz a sua batucada, me corrija se eu estiver errado, né? É uma característica que ele desenvolveu ao longo da experiência, da vivência e de toda a sua tradição na Bahia e em outros lugares, nesse estudo profundo, né? Cada um de nós tem a sua especialidade, né? Então, não adianta a gente ficar com esses pré-conceitos, né? Ou pré-concepções que atribuem a um ser algo que não necessariamente ele precisa ter. Outras perguntas, meninas, nossas colaboradoras? Pessoal aí de casa, pessoal que está nos acompanhando, fique à vontade, faça a pergunta diretamente ou escreva no chat aí que a gente possa repassar as perguntas. Mestre Carcará, e aqui atrás, alguma pergunta, algum comentário? Eu só queria completar quem for da religiosidade negra, que não é só o samba que tem a matriz africana. Tem o jongo, que é muito praticado no Rio de Janeiro, lá na Serrinha, né? É pegado o jongo,
e o maracatu, Recife, Olinda também, os tambores do maracatu. Eu quero fazer agora uma provocação. Aquele rapaz, o Michel Teló, ele saiu de uma banda tradicional do Rio Grande do Sul. Mas a influência que sofreram todas essas outras bandas do forró, aquela pegada do pé de serra, que é uma percussão tipo que vem lá da Bahia, entendeu? Então, essa nuance de o samba ter muitas vertentes e acaba contagiando, mesmo sem querer estar tocando um mesmo que você rotular, como você falou, né, de pagode, mas não é um estilo, é um samba, correto? Então, a mesma coisa acontece com essas bandas hoje que estão viralizadas na internet, de banda disso, estilo daquele, tipo do outro, né? Então, eu sei que essas bandas atuais do pessoal aí se contagiou com a pegada aquela lá do Urubu, da batida, né? Sincopada, e hoje está fazendo sucesso por aí. Eu tenho um sambinha aqui que depois eu quero cantar, que foi um vídeo de samba de Porto Alegre. Vou fazer uma pegadinha só para dar uma ajustada aqui. Chegou uma pergunta da nossa companheira Nayara Dalmorim, ela é professora do Instituto Federal aqui de Lajeado, e ela passa por Lacava. Está me escutando, Lacava? Está me escutando bem? Tá? Então, a pergunta está direcionada a você. Poderias discorrer sobre as diferenças do samba nas diversas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande doSul? Como o Rafael Lacava vê isso? Então, assim, ó, nos diferentes locais. Tá, o que a gente tem que sempre, quando a gente se fala de samba, nós temos o que é aquilo que nos influencia, da onde que vem as influências, né? Da onde que a gente tira o nosso norte? É Rio de Janeiro. Ponto. Isso aí não tem como, tá? É o Rio de Janeiro. Ele é o precursor do samba, dessa maneira. Muitos dizem que nasceu na Bahia, mas o samba cultuado hoje, mais cultuado no Brasil, ele é genuinamente carioca, certo? E através do Rio de Janeiro vai se disseminando. Essa disseminação territorial acontece as peculiaridades, certo? Por exemplo, se a gente vamos voltar um pouquinho no tempo, anos 80, certo? A bateria da escola de samba no Rio de Janeiro, a gente pode ver, tem o YouTube hoje nos ajuda, né? Ver um desfile de escola de samba do Rio de Janeiro nos anos 80, ver um desfile de São Paulo nos anos 80 e em Porto Alegre nos anos 80. Tá? Estão escutando bem? Tá, tranquilo. Então, assim, ó, a bateria, o andamento é totalmente diferente. Certo? Nos anos 80, é totalmente diferente. Inclusive, a instrumentalização. Anos 80, aqui em Porto Alegre, nós tínhamos instrumentos que o Rio de Janeiro não usava, como o supapo. Nós temos até hoje uma ala de AG em Porto Alegre. Tocando AG, certo? É bem diferente. O próprio andamento dentro do Rio de Janeiro, de uma escola de samba para outra, era diferente, né? Então, sim, tinha muita diferença, porque o que acontece? Porto Alegre, o samba, esse samba não era comercializado em Porto Alegre até os anos 90. Tu não tinha, era muito raro bandas de samba em Porto Alegre. Né, que a primeira banda de samba que me vem na cabeça é a banda do falecido Roxo, né, o Café Som e Leite, que era um samba bem diferente, mas talvez a um estilo originais do samba, porque o forte em Porto Alegre, na noite gaúcha, era o swing samba rock, era a influência do Bedeu, né, que era um cara de carnaval também, Pau Brasil, todos eles eram de carnaval ali da Santana, Acadêmicos da Orgia, Garotos da Orgia. Mas tu escutava nos anos 80, tu ia dançar senzala, tu ia dançar bossa samba show, tu ia dançar
o musical Las Vegas, enfim, não tinha a reunião de samba acontecia no churrasco na tua casa, certo? Com os teus amigos, ali tu improvisava uma batucadinha de samba, mas à noite tinha pouco samba, era mais o samba rock. Eu acho que isso ajudou principalmente Porto Alegre a ter uma batida bem característica e bem diferente do Rio de Janeiro. São Paulo nós estamos falando de talvez a cidade mais cosmopolitana da América Latina, né? Da América do Sul. Então lá o samba tinha influência de tudo que tu imagina, de música do mundo inteiro, de música do mundo inteiro, né? Falavam que era o túmulo do samba lá por causa mas tinha coisas maravilhosas de samba lá, numa levada diferente. Mas como Porto Alegre sempre foi um pouco discriminada ou pouco vista, né? Eu, por exemplo, assim, ó, todo mundo fala no Cartola, grande poeta do samba, show de bola. Mas olha, a obra do Lupicínio Rodrigues me diz que se ele fosse carioca, ele não estaria entre os maiores dos maiores, no nível, sendo cultuado a nível Cartola, a nível Noel Rosa, dado a genialidade das letras dele. E o que ele fazia era samba-canção, samba dolente, muito cultuado também. Mas aqui ele não tinha uma escola de samba para catapultar a carreira dele, né? Por mais que ele seja conhecido, por mais que Jamelão, que Elza Soares tenha gravado ele, mas ele não tinha o alcance, a visibilidade de ter uma comunidade, né, por trás dele, como tinha Nelson Cavaquinho, como tinha Cartola, como tinha Noel, Ismael Silva, e os compositores da Portela. Ele era tão genial, tanto quanto. E as gravações originais dele, de samba-canção, também já não eram do mesmo padrão do Rio de Janeiro, da mesma época, no mesmo estilo de dança. Então, sim, tem a diferença. Hoje está mais próximo, né? As coisas são mais, digamos assim, nós estamos em outra era, né? E então a diferença está um pouco menor, mas tem diferença, sim. Tem diferença. Na música, na dança eu não vejo tanta diferença, não. Na dança eu já não vejo, tratando da dança do carnaval, não vejo tanta diferença. Já fui para o Rio lá, já vi passistas dançando mal, e são cariocas, estavam se apresentando, e eu falava assim, bom, isso aí, né, a grande diferença é que a visibilidade carnavalesca do Rio de Janeiro, né, e o retorno que tem as pessoas que trabalham com carnaval lá, é infinitamente maior do que trabalhar no carnaval em Porto Alegre. Isso contribui muito também, né, para a grandeza do espetáculo. Então, eu acho que está respondida a pergunta para a doutora. Para também gostaria de dar uma contribuição. Só um pouquinho. Professor, eu vou me dirigir à sua pessoa. Na sua fala ali, pelo que eu entendi, né, se essa questão começou no Rio de Janeiro, eu faço a seguinte provocação, né, não no sentido pejorativo, né, nem de estado para estado, mas se a Bahia foi a primeira capital do Brasil, onde Recife e Salvador foram os grandes portos que tratavam dos navios negreiros e produções, porque levavam-se para a Europa, aonde foram produzidos os primeiros negros escravizados foram na Bahia, principalmente escravos de Cabrália, Porto Seguro, certo? E ali eles trouxeram suas religiosidades, suas crenças, suas danças, e já veio o batuque não é a nível de religião, o batuque era uma dança onde os negros, após um diário de trabalho, coisa da senzala, eles tocavam o pandeiro no ritmo acelerado, que hoje estava significado como samba, e usavam os pés descalços, certo? E ajudavam joelhado nas coxas do outro, que era para fortalecer, fazia uma roda. E o pandeiro comia, a gente de um samba acelerado, e dava uma joelhada nas coxas do outro para fortalecer, e assim mesmo como um canto, né? Tinha os cânticos. Então, sendo assim, eu tenho entendimento como Cachoeira, como eu acabei de dizer, foi a cidade que é tida como a primeira cidade onde o samba realmente ele cresceu. Isso foi no tempo do Brasil colonial,
certo? Da escravidão, para que depois chegasse a outras capitais, como o Rio de Janeiro, que foi também capital do nosso país. Então, a pergunta é, se veio com os negros, certo? Toda a religiosidade, toda a sua crença, os seus foguetes e tudo mais, na Bahia, como é que o Rio de Janeiro teria a prioridade de ter o samba nascido lá? Isso, o próprio... Tá dando uma interferência. Melhorou? Não, tranquilo. É que às vezes vem chiado, acho que daí, não sei. Enfim, o que acontece? O próprio Donga, ele concorda, ele fala, isso está reportado, tem imagens e vídeos dizendo que o samba nasceu na Bahia, certo? O Donga é dono do, digamos, o primeiro samba gravado, mas só que esse primeiro samba, na realidade, não é samba, é um coco, né? Então, o que acontece? Pode ser que eu até não discordo que seja na Bahia que começou, mas foi no Rio que ele ganhou a roupagem. Esse samba que a gente cultua hoje, ele é carioca, indiscutivelmente, né? Tu dizer assim, o samba veio da Bahia, beleza, daí então a gente tem que dizer, o samba veio da África, chegou na Bahia, e no Rio ele se popularizou, daquela maneira ali, né, que a gente conhece, né, muito influenciado pela batida do pessoal da Portela, né, que eles, digamos assim, foram a escola de samba que mais regeu. Se tu olhar lá a Serrinha, o jongo da Serrinha, show de bola lá, né? Madureira, ali, né? Para mim, é o berço do samba no Rio de Janeiro, tá em Madureira. Mangueira modificou também a roupagem do samba, mas através ali daquela levada de cavaco, da levada do pandeiro, que o pessoal da Portela fazia, foi ali que ganhou a roupagem, né, do samba que a gente conhece hoje em dia. Eu vindo da Bahia, por exemplo, Pixinguinha, ele era chorista. Choro é samba, é jazz, é o jazz brasileiro, é choro, enfim. E aí a gente vai começar a questionar várias coisas ali, né? Como tu falou assim, os escravos, eles dançavam descalço. Sim, dançavam descalço porque eles não tinham calçado, né? Até onde vai a magia, aonde é que vai a poesia e começa a realidade, né? Tu mencionasse Michel Teló, Alcione é sambista? Grava só samba? Não. Mas ela é sambista? Mas ela não é só do samba, né? Então, são tantas coisas, são tantas vertentes que são poucas, na realidade, são poucas coisas que eu consigo dizer assim, cravar, tá? O que eu posso gravar são coisas históricas. Sim, o samba veio da África, chegou no Brasil através de Salvador, mas o Rio de Janeiro depois se tornou a capital do Império, ali, em questão de poucos anos, né? Virou a capital do Império, e talvez seja por isso também que muitas coisas se difundiram no Rio de Janeiro. Espero que eu tenha... Acho que perfeito, foi tranquilo. E essa questão é uma questão relevante que tem a ver exatamente com a questão da economia do país, né? Desde o período colonial, que no primeiro momento está com certeza alicerçado em Pernambuco, Salvador, naquele contexto, mas a partir do século XVIII, do advento do encontro do ouro, né, dos metais preciosos, e todo o processo de desenvolvimento na região sudeste, e a fundação da capital em Brasília, a transferência da capital para Brasília, consolida todo o crescimento urbano, a vinda de mais escravos, a vinda dos Ipoabas, que eram os portugueses que queriam explorar as minas de ouro, né? E a consolidação das próprias favelas, né?
que se consolida no pós-abolição, entre aspas, da escravatura, né? E toda a questão da consolidação dos morros e as habitações mal formadas, né? Mas no contexto, eu acho que o mais importante, antes o professor Lacava falava que a gente tem que lembrar que, antes de mais nada, somos brasileiros e que, portanto, o samba é uma cultura brasileira de todos os lugares e ele vai se disseminando à medida que há uma aglomeração de pessoas que admiram o samba, assim como as religiões também de matriz africana foram se disseminando por outros lugares e por outros grupos étnicos, né? Então, o mais importante hoje é nós sabermos que o samba é nosso, que o samba é da nossa cultura e que é importante. Eu queria transmitir uma outra pergunta para os nossos dois palestrantes, que é o seguinte: o ensino da música, né, ele se tornou obrigatório nas escolas de educação básica. Mas ainda hoje ele não está consolidado, né? A Lei 10.639, que criou a Semana Nacional da Consciência Negra, ela trouxe também a questão de que as crianças, os estudantes negros, não se enxergavam nos conteúdos que eram ensinados. Hoje à tarde ainda eu fazia uma palestra para uma escola de um município aqui da região onde a colonização é italiana, e quando abriu-se para as intervenções dos alunos, alguns consideravam, mas onde estava essa história que eu não tinha ouvido até agora, né? E aí eu pergunto, qual é o papel das lideranças do movimento negro, dos mais variados segmentos, no sentido de cobrar a implantação da Lei 10.639, que obriga a inclusão da história do povo negro e história da África, mas também a história musical, né? Porque que a música se sabe e que todos os ritmos, especialmente os ritmos brasileiros e afro-brasileiros, já que somos a maior parcela da população desse país, sejam abordadas nas nossas escolas. Eu passo, talvez, primeiro para o mestre Carcará e depois para o Lacava para as considerações. Então, a minha resposta vai ser o meu encaminhamento. Eu acho que, desde que a gente entrou para a escola, no ensino médio fundamental, e a gente não tem acesso realmente à nossa história. Às vezes a gente tem que estar nos submetendo, né, a grandes antropólogos, sociólogos, que têm um conhecimento da nossa cultura, para podermos chegar aos livros didáticos e tirar aquela ideia que nós sempre fomos tratados como animais, e sendo que na escola é onde é o lugar de aprendizado, eu vejo que a musicalidade já está em si. Eu vejo que a gente explora muito, eu nas minhas aulas, a parte de percussão. Eu vejo que a criança basta dar algum instrumento para ela, dar um ritmo, e ela logo vai se entender com o instrumento. Então, cabe aos nossos governadores, nossos gestores, abrir essa lei que já está sancionada, tem que ser sacramentada, e realmente alguém que se importe com a nossa cultura, que nos abra essa porta, que possamos fazer com que essas crianças tenham acesso à musicalidade. Qualquer instrumento, seja indígena, africano, de percussão, falo de percussão, é muito fácil para o entendimento. Eu vou me despedindo aqui, não sei se você responder ao professor, que eu queria falar mais, mas o tempo está se acabando. Vou pedir para o Claudinho me dar uma pancada ali, um pouquinho mais em cima. Liga uma beba pra ser educado, vai dar vizinha.
rosto duro de poeira. Chama Maria, de Maria vai pra outra. Dona Maria, como estou imaginando, se me engano, um apelido que não consigo pular. Mas a vizinha deixa a cara de bizu. Pega na esquina, é o maior jogo. Pega ela, viu? Pega ela, viu? Pega ela, viu? Pega ela, pode, vai. Dona Maria, tá louca da pequena menina. Que manda levar pra aquele lugar. Vai pra vizinha, gosto do de poeira. Chama Maria, de Maria vai pra outra. Dona Maria, como estou imaginando, se liga com apelido que não fosse popular. Vai na vizinha, deixa a cara de bidu. Cara que é o maior grupo. Pega ela, viu? Pega ela, viu? Pega ela, viu? Pega ela, viu? A cara viu? Pega ela, viu? Pega ela, viu? Antes de passar por Lacava para responder essa questão, me lembrei até da própria citação do Lacava, do Lupicínio Rodrigues. E me lembrei de um trecho, né, que eu acho que é muito importante nessa hora, de uma das músicas do Lupicínio. Ele dizia algo mais ou menos assim: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Se eles julgam que ao lindo futuro só o amor nessa vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Genial. Genial. Os meus belos dias, esta mania que muito me custou, e só as lágrimas eu trago hoje em dia, e essas rugas que o amor me deixou, pobres moços. E aí, a gente precisa conhecer o Lupicínio, e a gente precisa de aula de música. E a gente precisa que as pessoas do movimento negro também peguem essa bandeira para trazer professores especializados, professores como Lacava, como o Mestre Carcará e tantos outros que têm defendido a nossa bandeira. Mas passo para você, Lacava, para que você possa responder sobre isso também. Esses moços, para mim, é uma das mais geniais músicas da história do cancioneiro brasileiro, né? E fico muito feliz que seja gaúcho. O pessoal fala que é uma música de amor, mas é uma música contra o amor, né? Mas, enfim, eu acho genial essa parte de deixar o céu por ser escuro e ir ao inferno à procura de luz. Bom, sobre música, antes de falar, eu quero dizer também que eu sou músico amador, né? Sambista. Não sou fera, mas também faço meu sambinha, fazia, né? Hoje eu não faço mais. Eu gosto de falar sobre a educação, porque eu sou professor de Estado também, né? E aí a gente chega numa coisa que, infelizmente, tem que ser dito. O Brasil é o país das leis inúteis, né? É um país cheio de lei que não serve para nada. Nada é obedecida, né? E a gente tem exemplos de leis que são completamente... Por exemplo, se tu ficar mais de 15 minutos na fila do banco, o que acontece? É lei. Tu não pode. Mas e aí? Essas coisas. Essa lei da música é muito legal se a gente tivesse um esquema de aula, de educação diferenciado, né? Com aulas que começassem, digamos, às 8 da manhã e fosse até umas 3 da tarde.
Como é que tu vai dar tantas matérias, né, dentro de 5 períodos diários, sendo que tu tem ali matérias como matemática, português, que são essenciais, e, aliás, todas são essenciais, né? Mas, enfim, aonde é que em que momento tu vai encaixar música? Em que série tu vai encaixar música? Vai deixar só na educação infantil? Né? Vai levar música para o ensino fundamental? Vai levar música para o ensino médio? Né? Então, teria que ter uma revolução educacional e aí tu botar no currículo não só música, mas teatro também, né? A arte em si, né? Tudo vai depender de quem for o professor de arte do colégio, né? Ele é que vai nortear isso tudo. Se ele for um cara com uma visão mais ampla ou com conhecimento amplo, pô, que sorte dessa garotada, né? Enfim, eu como professor de educação física, eu dava dança. Vocês não imaginam como foi difícil implantar dança no último colégio que eu trabalhei, desde resistências de pais. Não era só de alunos, era dos pais não querendo que o filho dançasse, né? Então, assim, é uma pena que a mentalidade, em geral, do estudante base, não digo nem isso, assim, é uma pena que os nossos governantes não olham a educação da base, né, com carinho, com preocupação, certo? Esse é o grande mal. O grande lance está na educação na base, lá no ensino, nas séries iniciais, certo? É só ali, nas séries iniciais, tem que começar dali. É ali que tu vai mudar o país. Mas fazer pelas séries iniciais não dá voto, né, meu querido? Infelizmente, a gente sabe como funcionam as coisas aqui. Pessoal, nós recebemos aqui um aviso da nossa equipe técnica que nós estamos acontecendo de queda de luz aqui onde nós estamos com as transmissões da nossa live. Então, o pessoal está preocupado que possa, de repente, cair a luz totalmente e a gente não conseguir mais transmitir. A gente gostaria, em nome do Centro de Cultura Afro de Lajeado e da organização da terceira Kizomba de Lajeado, transmitir os nossos agradecimentos ao professor Rafael Lacaba, ao mestre Carcará, aos músicos por ele também compuseram aqui a nossa página musical, né? Esperto, Estrela, salve de palma. Claudinho Júnior, que é paulista, mas já está na Gera há 500 anos, salve de palma, Claudinho. Rodrigão, Quilombola, também, salve de palma. E agradecer a parte disso, sonoplastia, coisa assim, Camila e Lise. E sou o mediador dos dois Gilson. Muito obrigado. Agradecer a paciência e a participação de todos que participaram dessa live. Dizer aqui para a Lisiane, que representa a direção do Centro de Cultura Afro, que nós temos que sim continuar fazendo esses trabalhos, essas lives, e que a gente está primando não só no mês da consciência negra, mas que haja investimentos do setor público no ano inteiro, porque não se faz reconhecimento do pai só no Dia dos Pais, não se faz reconhecimento da mãe só no Dia das Mães, e não se pode ter consciência negra só no mês do ano. É preciso ter consciência todos os dias. É preciso ter luta todos os dias. É só com a luta, é só com a nossa voz, a nosso lugar de fala, que a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária para todos nós. Nosso muito, muito, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos.